Para a nossa live de hoje, que é de extrema importância esta live, porque nós vamos falar justamente da saúde física e também a saúde financeira. Como nós sempre falamos, primariamente é uma necessidade de termos a saúde física. Eu me chamo Jacir Dias Borges, moro em Chapecó, Santa Catarina. Conheço o projeto Timol já desde 2018 e foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje na saúde de toda a minha família. Então, sejam todos muito bem-vindos. A palavra é sua, seu Francisco. Boa noite, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e acessado a sala. Nós vamos, então, iniciar o nosso trabalho. Também, para os que não me conhecem, o meu nome é Francisco Montemajor, e para os que conhecem também, o mesmo nome, tá? Estou na Timon desde 2015, entrei por problema de saúde e, graças a isto, eu obtive uma sobrevida. Mas vamos, então, iniciar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Aqui, veja, nessa tela, nos mostra uma pessoa que está no pico de uma montanha, olhando o horizonte, vendo o nascer do sol, mas é no pico da montanha. Só que para chegar até lá, é preciso ter saúde. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Saúde financeira, aqui, né? E depois vocês podem ver aqui no lado do vídeo, nós vamos discutir também ou trocar ideias sobre a saúde financeira. Primeiro a saúde física e depois a saúde financeira. Por isso nós podemos dizer, a oportunidade da sua vida chegou. Chegou e vamos observá-la muito bem. Tem um detalhe muito importante. Nós poderíamos estar falando sobre todos esses pontos, mas eu acho melhor de nós olharmos um vídeo, que esse vídeo vai relatar tudo aquilo que nós iríamos falar. Com isso, então, preste bem atenção nesse vídeo, que ele é muito importante. Depois nós vamos trocar umas ideias a respeito do vídeo. Mas agora, preste bem atenção nele. A água é um elemento que há muito chama a atenção de estudiosos. Afinal, a maior parte do mundo é formada por água, assim como 70% do nosso corpo é também formado por água. Por isso, esse elemento tão comum a todos nós é também tão intrigante. E buscar respostas sobre o papel da água para a saúde das pessoas é uma corrida maluca. Fato é que a água é um alimento que contém minerais e, assim, essencial para a manutenção da vida. É necessário o consumo de grandes doses diárias para que o nosso organismo possa manter o seu equilíbrio. Hipócrates já dizia que o nosso alimento é o nosso remédio. Partindo desse pressuposto, é fundamental que a água que bebemos diariamente seja de boa qualidade. Onde a população não tem acesso a esse elemento com condições mínimas de consumo, o que podemos ver é um cenário de morte, causado por doenças e desidratação. Sendo assim, uma água normal, aquela que é livre de impurezas, bactérias, parasitas e metais pesados, é condição essencial e indispensável para a manutenção da saúde. Até aqui são unânimes os pensamentos. Mas diante de algo tão importante para a vida do mundo, surgem correntes que visam potencializar a água para transformá-la num alimento capaz de melhorar a vida de todos. São vários os estudos e pesquisas que acontecem no mundo inteiro para alcançar esse objetivo. Como em todo movimento dessa natureza, muitos são cientificamente procedentes e outros viram conteúdo para simples ações mercadológicas. Ou seja, puro marketing para impulsionar estratégias comerciais. É o que aconteceu com a chamada água alcalina. Chegaram a rotulá-la como água da vida. Mas o que isso tem de verdade? Qual o fundamento científico para legitimar um conceito tão potente? A resposta é nada. Não existe fundamento nenhum. Tudo que já foi estudado nesse sentido aponta para a mesma descoberta. A água alcalina é inócua para a prevenção de doenças e, em certos casos, dependendo do seu pH, pode até ser nociva e contribuir para a alcalose. Em 2019,
o site da editora Abril, Veja Saúde, publicou uma matéria originalmente produzida para a revista Questão de Ciência, escrita pela doutora Alicia Kowalczyk, médica, professora e pesquisadora do Instituto de Química da USP, sobre este assunto. O título, por si só, é categórico e conclusivo. Veja, a água alcalina não cura nada e nem devolve a juventude. Outra publicação, com um título muito parecido, está no site do Centro de Obesidades e Diabetes Oswaldo Cruz. O texto é ainda mais contundente e chama a atenção do público. Alerta: a água alcalina não traz melhoria para o seu corpo. Então, chegamos a um ponto muito interessante que merece destaque e ser desmistificado. O que é alcalinidade do sangue e o que é alcalinidade da água? A grande confusão está justamente aí. A água, muito alcalina, pode ser um problema sim, como os especialistas afirmam, pois antes da água ir para o sangue, ela passa pelo estômago e intestino, ambientes ácidos, e essa característica deve ser preservada. A ingestão de grandes quantidades de água alcalina por longos períodos pode interferir nessa condição, da mesma forma que uma água muito ácida é considerada imprópria para o consumo. O Ministério da Saúde estabelece que o pH da água, para ser propícia ao consumo humano, deve estar na faixa que vai de 6 a 9,5. Então, qualquer água que tenha os requisitos mínimos para o consumo e esteja nessa faixa, não muda nada no nosso organismo ou interfere na nossa saúde. A hidratação vai acontecer da mesma forma e exercer o devido papel no nosso corpo. Então, esquece. Já está mais do que comprovado que a água alcalina é pura jogada de marketing. É uma jogada um tanto perigosa, sem nenhum tipo de lastro. O que precisamos ter em vista é a oxigenação e pH do sangue. Essas características do sangue, e não exatamente da água, têm tudo a ver com as funções e o equilíbrio do organismo humano. Centenas de doenças, entre elas o câncer, estão relacionadas com a acidose do sangue. O sangue é levemente básico, com pH normal entre 7,35 a 7,45. E mesmo que você tenha, em alguns momentos, uma dieta rica em ácidos, o próprio organismo possui mecanismos para equilibrar e normalizar o pH. Isso só não irá acontecer se a pessoa tiver um grave problema de saúde. Dessa forma, o que precisamos é manter uma rotina que fomente o nosso corpo com aquilo que irá preservar as suas características normais e contribuir para a manutenção do seu equilíbrio. E nesse ponto, o pH do sangue tem um papel fundamental. Como falamos lá no início, muitos estudos com a água foram procedentes e revelaram que ela pode ser uma forte aliada na busca desse equilíbrio para o organismo. Foi nesse contexto que surgiu o tratamento magnético da água. Da mesma forma que a água deve ser tratada a fim de reunir condições de consumo para o ser humano, é importante que ela seja submetida ao fluxo magnético antes de ser ingerida. Mas por que há essa necessidade? Vamos por partes. Primeiro, a água que a maioria das pessoas consome perdeu as suas características estruturais originais de quando estava viva na natureza. Nas nascentes, riachos e rios, a água está em movimento constante. Isso favorece a sua oxigenação, além de sua composição se dar por pequenas moléculas, o que aumenta o seu poder de hidratação no organismo. Quando a água é represada ou acondicionada em recipientes, é alterada a sua tensão superficial. Assim ela fica muito mais pesada, com a formação de grandes cachos de moléculas, os clusters, que ficam totalmente desalinhados e ainda perdem oxigênio. Com essa mudança molecular, a penetração da água nas células, que formam os tecidos dos órgãos, é comprometida. Mas é possível restaurar as características originais da água, tão necessárias a uma boa hidratação celular. É aí que entra o tratamento magnético. Quando a água é submetida ao fluxo magnético, acontece um evento chamado de hidrólise, que quer dizer quebra da água. Ou seja, a movimentação causada nas moléculas provoca uma ruptura dos clusters e promove o realinhamento de moléculas bem menores. Dessa forma, essas moléculas de H2O penetram nas células com muito mais facilidade, promovendo uma melhor hidratação e limpeza celular. O segundo ponto, observado nos vários estudos realizados com a água magnetizada, é a sua contribuição para a redução do excesso de agentes oxidantes no organismo. E como isso acontece? Quando a água passa pelo tratamento magnético, há uma dissociação iônica, ou seja, a molécula de água, H2O, formada por 2 íons de hidrogênio e por 1 íon de oxigênio, se quebra, liberando íons de hidroxila e íons de hidrogênio.
Os agentes oxidantes em excesso e soltos no organismo são íons negativos, que se juntam aos íons de hidrogênio, formado por novas moléculas de H2O, e, assim, são eliminados do nosso corpo. Uma equação química bem simples e observada por vários pesquisadores. O terceiro ponto diz respeito à contribuição para a manutenção da alcalinidade sanguínea, ajudando os mecanismos próprios do nosso organismo. Na hidrólise, como vimos, sobram íons negativos de hidroxila. Essa hidroxila reage com os íons de magnésio e de cálcio presentes em ambientes vitais do nosso corpo, formando os hidróxidos alcalinos. Nesses casos, os hidróxidos de magnésio e os de cálcio. Essas reações ajudam na manutenção do pH sanguíneo e no índice de oxigênio. São por todas essas ocorrências que uma água tratada magneticamente auxilia na manutenção de uma boa saúde. O Dr. Geraldo Balieiro, da APTA de São Paulo, juntamente com sua equipe de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, em sua pesquisa iniciada em 2013 com ratos em laboratório, concluiu exatamente isso: um aumento da saturação de oxigênio sanguíneo em ratos submetidos a uma dieta com água magnetizada pelo aparelho xilocimol, produzido pela Timol, em relação aos ratos da seleção controle, que consumiram água normal. A formação dos hidróxidos alcalinos mostrou também o potencial da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. A seleção de ratos que consumiu água magnetizada teve aumento da massa óssea, aumento da densidade óssea e aumento da resistência óssea, o que não foi observado na parcela controle. Em 2014, estudo anterior, também liderado pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, foi aceito pela comunidade científica internacional e apresentado na 17ª Conferência de Alimentos Bioativos em Dallas, nos Estados Unidos, e publicado no Manual de Práticas da instituição ligada à FDA, órgão similar à Anvisa no Brasil. Mais tarde, em 2017, o Journal of Clinical Densitometry, um dos mais importantes periódicos médicos científicos do mundo, também publicou na íntegra os resultados a que chegaram esses pesquisadores brasileiros, legitimando o uso da água tratada magneticamente para a prevenção da osteoporose. Várias outras pesquisas, realizadas por renomadas instituições, também chegaram a resultados surpreendentes. E não só para a saúde humana, mas mostraram também a relevância para o agronegócio. A APTA de São Paulo concluiu que a dieta com água magnetizada em gado da raça Jersey levou a um aumento de produção e melhora da qualidade do leite, com a redução de células somáticas. Na Unesp, os doutores Fernando Pucci e Luiz Roberto Almeida realizaram estudos com hortaliças e concluíram que a irrigação com água magnetizada promove um aumento de produção, redução do tempo de colheita, aumento de peso das folhas e de frutos. Em Araguari, no Campo Experimental Isidoro Bronze, da ACA, em parceria com a Embrapa Procafé, Uniub e UFO, em 6 safras, puderam notar que a irrigação do café com água magnetizada aumentou a produção em 40%, diminuiu a bienalidade e aumentou a resistência a pragas, com economia de 50% de água. Ou seja, além de aumentar e melhorar a produção, a água magnetizada também tem impacto positivo para o meio ambiente. Esse estudo foi apresentado no 42º Congresso de Pesquisas Cafeeiras e consta em seus anais. Em resumo, existe a água ruim, existe a água normal, existe a água boa e existe a água magnetizada. Assim, diante de tudo que existe para entender e tentar potencializar os efeitos da água, aquela que mostrou de forma científica e com resultados legitimados na prática ser realmente eficaz é a água tratada magneticamente. A Timol é pioneira na produção dessa tecnologia. Seu produto foi alvo de vários estudos e pesquisas e foi aclamada no Congresso Nacional, recebendo o termo de idoneidade para o processo de tratamento e correção magnética da água, com sua tecnologia sendo incluída no quadro das práticas integrativas de saúde, que compõe o acervo dos métodos e sistemas registrados naquela instituição parlamentar. Xilocimol, saúde que vem da água. Timol, melhorando a vida das pessoas. Perfeito, não acho, gente? Um vídeo desse resume todo o nosso assunto. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver alguma coisinha a mais que poderá nos ajudar para entender melhor. Ele falou de que foi encontrada a solução para todos esses problemas ali na água.
Mas como que a água pode funcionar dessa maneira? Vamos ver por quê? Fica melhor. Vamos abrir novamente a nossa tela. Vamos aqui, então nós vamos voltar nessa aqui. E vamos então procurar justamente aqui. Só que tem um detalhe, né, gente? A nossa água, muita gente diz, oh, as águas são todas iguais. Não, tem muita diferença das águas. Muita diferença. E, infelizmente, hoje, por causa da pesquisa, por causa do aproveitamento da terra, por causa da ganância de uns, contaminaram todos os nossos lençóis freáticos. Foi feito um teste esses tempos em Santa Catarina com uma doutora na, na área química e ela constatou que todos os lençóis freáticos estão contaminados. Então aqui vem uma pergunta. Água tem diferença? Vamos entender como uma água que hidrata e uma água que não hidrata. O próximo slide, ele vai ser muito interessante para nós vermos isso ali, porque é muito importante de vermos isso aqui. A nossa água, a água ela é composta por nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos, então, a nossa molécula de água, ela é individual. Essa nossa célula, para nutrir nossa célula, entra uma molécula por vez nessa abertura. Mas a água, quando fica parada, a tendência de se unirem uma molécula com outra e fazendo um grupo de moléculas. Este grupo de moléculas, tecnicamente, nós chamamos de cacho ou cluster. Então, forma aquele grupo e não entra na molécula d'água, porque veja aqui o exemplo. Aqui o cluster, várias moléculas unidas, fica então grossa e não entra por essa abertura. Entra só uma por vez, mas esse grupo não entra, então a nossa célula fica desnutrida. E a célula desnutrida, nós praticamente perdemos a nossa imunidade. E aí então abre as portas para as patologias. Mas foi justamente ali em que Deus, e vista essa dificuldade que nós tínhamos em encontrar uma água de boa qualidade e tudo, que Deus iluminou uma pessoa. Esse senhor, ele era entendido em magnetismo, em eletricidade, preocupado com o bem-estar da humanidade, ele se pôs então à procura de uma solução. Ele seguiu para os países mais adiantados magneticamente, estudou todas as áreas, todas as possibilidades, reuniu uma série de informações, voltou para o Brasil, reuniu uma equipe de médicos, cientistas e profissionais da área, e disse, eu quero que vocês façam este aparelho. E esse senhor chama-se Carlos Henrique Pereira da Silva. E é justamente essa pessoa que nós vamos mostrar agora aqui, gente. Esse aqui. Agradecemos de coração ao mestre o que ele fez. E toda vez que aparece o nome, a fotografia ou o nome, nós fizemos uma reverência porque ele merece uma pessoa iluminada. Veja a intenção dele. Uma visão única acerca de uma necessidade. Sabedor dos perigos de consumirmos água de má qualidade por longos períodos, o Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a Timor em 2004 com uma missão em mente. Preste bem atenção a essa missão. Proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. Por isso que ele merece a nossa reverência, porque ele é uma pessoa iluminada. Mas veja o que ele fez nisso ali. Então, com esse estudo todo que tem feito, o pessoal então tem unido toda essa experiência nesse aparelho aqui. Esse aparelho aqui é chamado silosimol. E nada mais é do que um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados que ele forma um fluxo magnético. É justamente este fluxo magnético que vai solucionar o problema dessa má qualidade das águas. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso ali, que é muito importante, gente. Então, aqui, como podemos reduzir a acidez e os radicais livres do nosso organismo? Vamos entender qual a reação química na magnetização da água.
nessa parte que nós vamos ver agora, gente, é muito importante de observar direitinho, porque eu considero esta parte que nós vamos ver agora, a hidrólise, o alicerce de todo o nosso. Por isso que nós temos que entender direitinho e compreender isso que nós vamos falar. Vamos lá, então. Aqui. A reação química da água, ao ser supermagnetizada, é conhecida como hidrólise da água. Se nós olharmos no dicionário, hidrólise quer dizer dissociação ou separação. Então, aqui, mas antes vamos fazer um pequeno comentário. Para nutrir o nosso organismo, a água tem que ter sais minerais. A água da chuva, por exemplo, não é indicada para nutrir o nosso organismo. Por quê? Porque é água destilada, não tem sais minerais. Tem que ser água que vem da terra. Quanto mais profunda a água, mais sais minerais nós temos. E quanto mais sais minerais nós tivermos, mais íons de hidrogênio nós vamos ter. Que já vamos ver os íons de hidrogênio. Mas antes vamos ficar com a água ainda. Então, a água ela é conhecida universalmente por H2O. Aqui, H2O, duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Se nós colocarmos aqui o silicimol, o que acontece? Ele leva aquele fluxo magnético na água que ele dissocia a molécula d'água, quebra a molécula d'água, dissocia em OH- e H+. Que são justamente isso aqui, OH- e H+. Os OH- são íons de hidroxila. E vamos trocar de slide, aqui fica melhor. Aqui. Os íons de hidroxila, eles vão sequestrar os sais minerais do nosso organismo. Todos os sais minerais são positivos, porém, tem dois que são positivos, que são justamente o cálcio e magnésio. Então, ao sequestrar o cálcio, como que ele é positivo, então ele necessita dois íons de hidroxila e forma assim o hidróxido alcalino de cálcio. A mesma coisa ocorre com o magnésio, também é bivalente. Então precisa dois íons de hidroxila para poder formar os hidróxidos alcalinos de magnésio. Com isto, nós formamos os hidróxidos alcalinos de cálcio e magnésio. E vocês vão poder perguntar, mas qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino com o cálcio e magnésio? E nós vamos dizer, é grande a diferença, porque o hidróxido alcalino é absorvido pelo nosso corpo 3 vezes mais rápido do que cálcio e magnésio. E o cálcio e magnésio, para fazer os efeitos benéficos no nosso corpo, ele necessita da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o nosso organismo absorve mesmo assim o cálcio e magnésio. Porém, em vez de fazer os benefícios, ele vai fazer os malefícios para a gente. Entre eles, a produção de pedra nos rins, entupimento dos vasos dos rins, entupimentos capilares, calcificação das artérias e uma infinidade de outros abacaxi que atrapalham totalmente a nossa vida. Ao passo que o hidróxido alcalino, nada disto acontece. Por quê? Porque ele não precisa da vitamina D. Ele já vai atuando na hora. E ele é tão benéfico que, veja só, vocês viram no vídeo que nós passamos há pouco, é que o Rajão explicou direitinho de que, em 1931, um médico cientista alemão ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e da diminuição do oxigênio do sangue. Pois muito bem. Veja, com o hidróxido alcalino, o que acontece? Como que ele sequestra cálcio e magnésio, eles são alcalinos, então ele aumenta o pH do sangue acima de 7. Maravilha, gente. E aumenta também o teor de oxigênio no sangue. Com isso, elimina a possibilidade da hipóxia. A hipóxia é aquilo que levou muita gente a óbito por causa da pandemia. Aqui aumenta, gente, o pH do sangue, aliás, o teor de oxigênio no sangue, e aumenta também o pH do sangue. Notem bem, estou falando pH do sangue. Ao passo que a água, se a água que entrar aqui é de 6,5, de um pH 6,5, depois de levar o fluxo magnético, nós não encontramos mais o H2O aqui, só encontrar o OH- e H+. Mas o pH continua 6,5, poderá modificar, mas muito pouco. Agora, do sangue, aumenta bastante, aumenta acima de 7. E quais são os benefícios do sangue
alcalino, deixa o nosso corpo alcalinizado. Isso que é importante. A água não alcaliniza. O sangue é que alcaliniza o nosso corpo. Isso que é importante, gente. Um outro detalhe importante. Por que aumenta o teor de oxigênio no sangue? É muito simples, gente. Vejam aqui, olha. Aqui tem 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, dá 66% de hidrogênio e 33% de oxigênio. Agora, veja aqui, gente. Já tem 50% de oxigênio e 50% de hidrogênio. Por isso que aumenta, gente. E o nosso sangue tem 92 a 94% de água. Por isso que aumenta o pH do sangue. Mas vamos adiante. Outros benefícios que tem. Como que o, nós precisamos de cálcio e magnésio? Infelizmente, o nosso país tem carência de cálcio. Por quê? Porque não é um país vulcânico. Então, a fábrica, para suprir essa necessidade, o que ela fez? Colocou dentro de um frasco parecido com o do Silo Simão, pedras de dolomita. Essas pedras são pedras vulcânicas que liberam índice de cálcio e magnésio se houver necessidade. Ali, então, vocês poderão dizer, mas se a minha água já tem cálcio e magnésio, e botando esse aparelho que é chamado de ele poderá aumentar o demais o pH, aliás, o cálcio e magnésio. Não, não. Ele apenas regula a quantidade necessária. Se esse aparelho aqui, na água já tiver cálcio e magnésio suficiente, ele fica de braço cruzado, à espera do serviço. E se não tiver, sim. Então, ele aumenta direitinho o que é necessário. Mas, veja só, os benefícios desse aparelho. Inicialmente, ele vinha revestido com aço inoxidável. Estudo feito pela Timor encontrou uma resina. Isso aqui não é plástico, tá, gente? É uma resina. Resistente tanto quanto o aço ou até mais, porém com uma vantagem. Na elaboração dessa resina, entra 3 minérios no estado puro, que é titânio, alumínio e platina, que quando eles se unem, eles emitem o infravermelho longo. O infravermelho longo, nós sabemos por essência, que ele é anti-inflamatório. Aqui na água, ele tem 4 finalidades específicas. A primeira, ele repõe os efeitos no solo, que desde lá da ETA até chegar na nossa casa não apanha sol, fica nessas tubulações e não apanha sol. Então ele repõe os efeitos do solo. A segunda, desmancha os clustres, gente. Aquele bolo de moléculas, deixa as moléculas soltas, livres, individuais. A terceira finalidade, deixa os sais minerais microscópicos, entre em qualquer orifício da nossa célula, expulsando as toxinas e alimentando-as. Com isso, aumenta a nossa imunidade. E a quarta, que dificilmente nós falamos, mas hoje nós vamos falar, ela acompanha a água. Quando a água chega numa molécula, numa célula nossa, que a célula está inflamada, o que acontece, gente? Desinflama. Por isso que alivia nossas dores musculares. Tudo isso, benefício do nosso combo. Isso aqui é chamado de combo. Silo Simón e Top H+. Então, o Top H+, é justamente o que melhora o pH aliás, é o pH do cálcio e magnésio. Mas, gente, poderíamos continuar ali, mas um dado importante é bom de a gente salientar. Depois de nutrir totalmente as nossas células, e vocês vão perguntar, mas o que faz uma célula nutrida? Tudo, tudo. Uma célula nutrida aumenta a nossa imunidade. Se vier uma patologia ou algum invasor querendo atrapalhar da gente, o organismo se livra, expulsa, não deixa de ir. Depois de nutrir bem as nossas células, vai lá nos ossos. Ouvem bem agora, a gente se prepare por um verdadeiro milagre. Vai lá nos ossos, deposita nos ossos o cálcio e o magnésio, aumentando a densidade óssea. Em outras palavras, quer dizer, a pessoa que tem osteoporose, tomando essa água, em pouco tempo ele vai readquirir a massa, com testes científicos internacionais comprovando esse efeito.
Isso é muito importante para nós. Nós poderíamos ficar a noite toda falando dos benefícios, mas infelizmente o nosso tempo está fugindo. E o Borges está me falando assim, sinal que estou passando do tempo, então nós temos que acelerar. Mas sobrou os aglomerados de hidrogênio. Agora vou pedir para vocês sentarem, se acomodarem, respirarem fundo, porque o que nós vamos falar agora vai ser um verdadeiro milagre. Você se recorda naquele vídeo que o Rangel falou de que os cientistas, em 1954, descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias? Pois muito bem, gente. E o que é o radical livre defeituoso? Pois é, de que um átomo de oxigênio mal formado que falta um elétron. Então vejam só que benefício. Isso aqui é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Então, os íons de hidrogênio, vamos passar os elementos que fica melhor. Os íons de hidrogênio, eles são positivos. Eles vão em busca dos elementos negativos do nosso organismo. E nós vamos encontrar, então, os radicais livres defeituosos estão representados por O menos menos. Eles são bivalentes. Então, eles necessitam de 2 íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento, que ficaria HHO. Simplificando, fica H2O. Gente, transforma os radicais livres defeituosos em água, livrando a gente desses inconvenientes, esses bandidos que nos atrapalham, deixando o nosso corpo, então, livre, tranquilo, sem problema nenhum. Isso é muito importante da gente saber, gente. O milagre é isso ali. Elimina a possibilidade de 140 patologias. Veja que maravilha. Tudo isso está conseguido mediante a nossa água. Agora, veja aqui um detalhe muito importante, dito por um cardiologista, nutrólogo, conhecimento internacional, tem mais de 100 livros escritos. Ele é uma sumidade nesse setor. A água determina a doença, uma água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, que agora vem a nossa parte, uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio, dito pelo Dr. Laí Ribeiro. Podemos acreditar que ele conhece isso. Então, gente, nós podíamos passar a noite toda falando isso ali, mas infelizmente o tempo passa, nos foge. Aqui, gente, é empresa sólida, em constante expansão. 19 anos no mercado. Atestado de unidade da empresa pelo Congresso Federal. Sede própria em Uberlândia. Comprovação em estudos científicos por grandes instituições. 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Sistema de treinamento e método de trabalho próprio. Gente, é uma maravilha. Com isto, nós conseguimos conquistar o mundo. Veja aqui, nós já estamos em 20 países com escritório e atendendo mais de 100 países. Logo, a Timor se tornou uma multinacional. Isso é muito importante, gente. O nosso mercado aumentou violentamente. Mas nós também podemos ver ali, gente, que se tiver uma dúvida, pesquisem no YouTube por Silas Timor e veja os depoimentos que aparecem. São depoimentos incríveis, incríveis. Só para ter uma ideia do que esse produto faz, no próximo slide tem uma pessoa que há mais de 8 anos que está com problema de úlcera varicosa. A úlcera varicosa nós sabemos que a medicina passa muito trabalho para eliminar. E veja, bebendo água há 25 dias e pulverizando na perna, dispensa qualquer comentário, né, gente? E assim, nós temos uma série de outros exemplos, mas infelizmente o nosso tempo não é mais permitido. Eu só adiantar um pouquinho aqui para poder, então, o que eu queria dizer então para vocês, que essa água ela faz verdadeiros benefícios na nossa vida. Um detalhe importante, gente. O Silas Simon, a durabilidade dele, ou melhor, a garantia dele é de 5 anos. Ele tem 3 inimigos, que é queda,
pode deslocar os ímãs e ele estraga. Ou elevar a temperatura acima de 80 graus, também desloca os ímãs e perde a eficácia dele. E o terceiro inimigo é mais mortal. Isso ali é o que realmente não funciona. Combo, deixá-lo numa gaveta ou uma prateleira, ali não vai funcionar de jeito nenhum. Agora, se colocar na água, faz os benefícios para nós. E a durabilidade dele, a Anvisa quer que a gente diga 30 anos, mas na realidade ele pode durar um pouquinho mais, de 5% em cada 100 anos. Então dá para bem mais tempo. Eu estou a pagar mais a garantia de 2 anos e a durabilidade dele oscila de 3 a 6 anos. Depende da qualidade de água que nós abastecemos. Nós poderíamos, volto a dizer, poderíamos continuar a noite toda falando disso ali, mas não posso ser egoísta. Porque nós vamos chamar agora o Borges, ele vai nos dar, o mestre Borges vai nos dar a orientação aonde nós podemos encontrar esses benefícios todos e como usá-los. E também ele vai nos falar sobre uma maneira para liquidar uma patologia que está atingindo a humanidade toda, que é a bursite. A bursite é terrível, gente. Mas não é aquela dor que dá nos ombros, nos braços, não. É a dor que dá quando enfia no fim do mês que a gente quer pagar um boleto, enfia a mão no bolso, o bolso está vazio. Essa doença é grave. E o Borges, então, que nós vamos convidar que ele assuma a sala agora e que nos diga como. Antes, eu quero agradecer a presença de todos. Eu não pude cumprimentar individualmente, mas estou fazendo agora. Muito obrigado por ter participado. Borges, a sala é do senhor. Obrigado, seu Francisco, como sempre, colocando muito bem as palavras. E este último vídeo aí que o Rangel fez, da Timol, É explica fantástico. tudo sobre a água, né? Você, vez após vez, pode assistir ele e vai tirar muito proveito. E o diferencial de tudo isso é da seguinte forma: nada mais do que ninguém, nós sabemos que todo o universo é 70% de água e 30% de massa. Isso prova o que para nós? Que o Criador amoroso criou o universo com a capacidade de manter a vida, tanto da água como do ar, que é os principais para nós sobrevivermos, não é mesmo? E isto é o quê? Uma atitude de amor para com o próximo. E este projeto também, ele faz parte do amor ao próximo. Quem convidou você, que está aqui pela primeira vez, você também, ele tem um grande amor por você. E a pessoa que te convidou, ela é uma pessoa de uma personalidade boa. E ela está interessada em você, que faz parte justamente do amor. Essa palavrinha ali, de 4 letras, o amor, eu defino da seguinte forma: atitude, motivação, organização e resultado. É isso que você vai ter, você tendo o projeto de saúde Timol. Tá certo? Agora, como você fazer parte do projeto Saúde Timol, ter benefícios físicos e também financeiro. Vou citar 5 pontos para você de liberdade e benefícios que você vai ter. Primeiro deles, no final nós vamos ouvir um depoimento, vocês vão ver a liberdade de remédio que boa parte das pessoas tem. E um exemplo vivo sou eu mesmo. Eu nunca tomava remédio. Em 2016, para vocês terem uma ideia, o meu PSA já era de 3,7 alguma coisa, tá? Agora, em 2021 para 2022, que está aqui, ele baixou para 2,2. Está aqui bem claro.
Tá? Outro benefício que eu tive. Em 2018, quando eu conheci esse projeto, eu tinha ido no oftalmo, era passivo dos meus 2 olhos, sou uma pessoa já de 66 anos, na época eu tinha 62, era passivo de cirurgia de catarata, tá certo? Casualmente, em 2021, eu fui cortar minha grama e na boca da noite passei com a máquina de cortar grama em cima do meu óculos, tá certo? Aí, resultado, tive que ir para o oftalmo, fazer o novo óculos e fazer o teste de visão, tá certo? E tive uma grande alegria da seguinte forma. O oftalmo me falou, escuta, em 2018, você tinha catarata e no olho esquerdo mais acentuada do que o olho direito. Mas, por incrível que pareça, a sua catarata é mínima no olho esquerdo e não é passiva de cirurgia. Então, só vamos diminuir um pouco o grau do teu óculos e vamos deixar assim. Então, compensou a minha passagem em cima do meu óculos com a máquina, tá certo? Fiquei muito contente, porque aí eu vi realmente o grande benefício que a gente tem de usar a água magnetizada. Entende? Então, um dos benefícios é a liberdade do remédio. Lembro que eu falei que são 5 os benefícios e liberdades. Automaticamente, no final, vocês vão ver, assim como já ouviram também o depoimento de São Francisco, eliminou o remédio. Aí é uma liberdade também, eliminando o remédio. Dinheiro também começa a sobrar um pouquinho mais, não é mesmo? Porque você não precisa estar todo mês lá na farmácia pagando o remédio. Então, esta é a segunda liberdade, que é do dinheiro. A terceira liberdade que você tem é a liberdade geográfica. Lembro que o seu Francisco falou que nós estamos em mais de 20 países? E o nosso site já é traduzido para o inglês, o espanhol e o nosso português. Porque o inglês é uma das línguas mais faladas no universo. Por isso que então foi traduzido e também o espanhol. Tá certo? Esta é a liberdade, então, geográfica que nós temos e podemos trabalhar na rede social. Tá certo? Qual a outra liberdade? Quantas cãs brancas vocês estão vendo aqui no vídeo? Dos que estão com aberto, 90% já passou dos 60 ou dos 50 anos. Tá certo? Então, isto é um privilégio muito grande trabalhar com a Timão. O seu Francisco é um jovem de 8 anos, mas de 84 anos de idade. Eu sou uma pessoa que ainda jogo futebol, não tenho dor alguma, não tomo remédio algum e jogo futebol de salão ainda. Sou um homem de 66 anos de idade. Então, isso são benefícios que nós temos, gente. Outro benefício grande, na parte geográfica, você trabalhar pelo Zoom em todos os países. Quando nós entramos na segunda-feira, às 14h30, que favorece os outros países, como a França, Moçambique, que dá uma diferença de horário, então entra esse povo de lá para ter um intercâmbio e também uma divisão de treinamento e de ideia e de sugestões e de aprendizado nosso. Por que eu digo nosso? Tanto de eu como do seu Francisco, qualquer palestrante. O que enriquece a palestra? Os depoimentos e as dúvidas, as perguntas para nós.
respondendo. Isso nos enriquece em conhecimento e habilidades. Tá certo? Então, tudo isso você pode ter aqui no projeto da Timol. Mas eu falei de 4, né? Eu falei do remédio, falei do dinheiro, falei da geográfica e falei da idade. Outro ainda em cima da idade é da seguinte forma. Vocês lembram que eu falei que o seu Francisco tem 84, o Borges tem 66. Quantos anos mais o seu Francisco viveu que o Borges? Quanto mais experiência ele tem e vivência com pessoas. Então, seu Francisco não entrou no projeto Saúde, Timol e nem o Borges por causa da quebra da molécula da água ou coisa assim. Entrou pela confiança da pessoa que convidou ele, que também é uma pessoa de idade. Então, vejo a mina que nós temos na mão nessas pessoas de idade e o conhecimento que elas têm, a confiança que as outras pessoas têm nelas. Então, isso tudo resulta em quê? Em benefício para estar junto com nós no projeto Saúde Familiar. Mas eu só falei dos 4. Vamos lá para o 5º. O 5º sempre compensa uma pergunta. Quantos dos 29 que estão na sala aqui têm menos de 30 anos de idade? Levanta a mão ou escreve aí no chat eu. Exceção do seu Francisco, que tem 8, que eu já falei antes. Entreguei ele, mas é 8. Né? Quem tem menos de 30 anos aí? Grita, faz um barulhão aí. Se tiver um balão, estoura. Ou se tiver um foguete, também pode estourar. Estou esperando. Não tem ninguém. Tá certo? Então, veja. Esta é a 5ª colocação que eu faço de pergunta, porque esse povo tem que ser atingido. E nós temos que convidar esse povo. Mas antes de passar o link lá da reunião, o ID da reunião lá, você liga para ele, ó. Vai ter uma palestra muito importante, única, é uma grande oportunidade, e eu quero que você assista juntamente comigo, que eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero que você assista junto comigo e depois eu quero a sua opinião. Se é um bom negócio ou não é. Não adianta você ficar passando o link para ele e tal toda hora e não falar o que quer. Quero ouvir sua opinião sobre esse projeto. Então, se essas 5 condições que eu coloquei aqui não ajudar ele a entender o que é o projeto, ele não precisa do projeto. Tá certo? Outro fator importante, mas ele precisa ter saúde. Então, ele vai, sim, mais dia, menos dia, precisar do projeto. E por que eu falo com as pessoas de menos de 30 anos que nós temos que procurar? Essas são as pessoas que têm muita facilidade em trabalhar as redes sociais. E a vantagem da rede social qual é? Trabalhar hora toda, toda hora, 24 horas por dia, para você. E nós temos prova aqui. O próprio Ivanir. Eu mesmo, essa semana, uma doutora, dona Luana Toledo, uma oftalma, me consultou porque viu na minha rede social, no meu pré-store lá, e precisou de um filtro. Queria saber que água é essa, por que qualidade, por que dar vida para a água. Então é fácil. Você tem que fazer. E as dificuldades para nós que temos acima de 40, 50 anos são mais difíceis nós trabalharmos as redes sociais.
Mas quem tem menos de 30 anos tem uma facilidade muito grande. E outra coisa, quem tem 30 anos hoje, para ele se aposentar, pelo mínimo, ele vai ter que trabalhar mínimo, vamos jogar baixo aí, que ele começou a trabalhar, digamos, com 18 ou 20 anos, ele vai trabalhar pelo mínimo mais 20 anos, tá? E vai se aposentar com quanto? No nosso projeto, ele pode ter uma aposentadoria se ele trabalhar como é para trabalhar, como a empresa ensina a trabalhar. Em 5 anos, ele tem uma aposentadoria com um salário acima de 20 mil reais. Hoje, ele já pode ter esse salário acima de 20 mil reais. Como? Vamos entender? Vamos entender? Então, veja tudo o que eu falei, o que eu disse, como é importante nós, então, temos esse projeto na nossa mão, tá certo? Eu só vou compartilhar com vocês uma tela, que eu vou abrir, silucimol.com.br, e vocês lembram ali que o seu Francisco falou que todo negócio, todo produto tem um grande negócio. Não foi isso que ele falou? Sim, tem. E tem bons ganhos nesse negócio. Vamos entender? Você tem ganhos em venda de produtos, bônus de indicação, bônus de líder. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, senão vocês não vão entender o que eu estou falando, não é mesmo? Então, aqui. Eu falei e vou repetir. Está compartilhando minha tela. Então, quais são os sistemas de ganho nesse projeto maravilhoso? Você tem venda de produto, você tem bônus de indicação, bônus de líder, bônus Unilever, bônus binário, tá? Isso por você ser um franqueado Timol. Mas a parte principal, lembra que eu falei? Saúde. Você tendo saúde, você vai atrás do resto. Que os produtos desenvolvidos pela Timol, eles proporcionam isso para nós. Economia, você viu a economia de remédio, economia financeira, e a lucratividade que você pode ter. Como isso? Você tem 4 oportunidades. Você pode chamar a pessoa para uma franquia bronze e você ganha, por chamar um amigo seu para ser parceiro seu, 100 pontos, 140 em dinheiro e mais um combo mega de 990. Então, você ganha 1.330. E mais 100 pontos para contar bonificação para o futuro. Na prata, você ganha 250 pontos, ganha 350 reais em dinheiro na sua conta e mais um combo mega, que é o combo grande. Tá? Na franquia ouro, ele é muito tentadora da seguinte forma. Você já dobra o valor da franquia prata, você ganha 700 reais, ganha 500 pontos, ganha 2 combos megas, igual esse aqui, e mais um combo mini. Você ganha de presente da Timol, tá? Da empresa, por você ser um franqueado. Agora, você é um investidor, você quer ter uma sua empresa e ter um ganho maior. O que você faz? Você faz uma franquia platina. Na franquia platina, você ganha 1.000 pontos para premiações futuras, ganha R$ 1.400 em dinheiro na conta, mais 2 combo mega e um combo mini. Isso vai fazer 4.000 e poucos reais para você. Tá? Mas vamos entender, então, como isso? Vamos entender aqui num vídeo, nós visualizarmos e ouvirmos. Já indicou algo que gostou para alguém? Por exemplo,
um serviço de um mecânico que gostou, de um médico, a comida de um restaurante. Por aí vai. Acredito que já tenha feito isso alguma vez. Você indicou esses serviços porque sabe que coisas boas merecem ser compartilhadas. Mas ao indicar esses serviços, você já recebeu alguma coisa em troca? Difícil, né? Geralmente os únicos que se beneficiam é aquele que você indicou e aquela pessoa que recebeu essa indicação de um bom serviço. Mas aqui na Timol é diferente. Na Timol você indicou, ganhou. Sempre que indicar alguém que topar trabalhar conosco, a Timol enxerga que você merece ganhar algo também. E todos nós nos beneficiamos. Veja só como isso funciona. Se a pessoa indicada adquirir a franquia prata, você recebe na sua conta R$ 350, simplesmente por ter indicado ela. Agora, se a franquia for ouro, esse valor sobe para R$ 700. Mas não é só isso. Ao indicar uma franquia ouro, você ainda leva de bônus 2 combos mega e 1 combo mini, podendo elevar seu ganho em até R$ 3.350. Nunca uma indicação te rendeu tanto, não é mesmo? Você vendo todos esses benefícios que trabalhar conosco traz, não acha que vale a pena compartilhar com outras pessoas? Com certeza. Então, o que vocês observaram aqui? Claramente que é vantajoso você chamar uma pessoa para ser parceiro com você no projeto. Você não vai criar um concorrente. Você vai colocar uma pessoa na equipe e fazer ela ganhar dinheiro também. Porque se ela indicar a franquia para um amigo dela, também ela vai ganhar os 3.350 e vai ganhar ainda quantos pontos? 500 pontos para contar premiação no futuro. E por que eu incentivo a franquia ouro? Vou voltar a compartilhar com vocês uma tela novamente. Sendo uma franquia ouro, Reconhecimento assim, só aqui, na Timol, unindo sonhos e saúde. Sendo uma franquia ouro, você vai ter muitos ganhos, porque a franquia bronze e a Unilever, a franquia bronze e a prata, ela não te dá plano de carreira. Então, você faça sempre a franquia ouro. E por quê? Vou mostrar para você rapidamente aqui, depois vou abrir para perguntas. Porque na franquia ouro, você paga apenas uma parcelinha de R$ 330 mês. Vou compartilhar com vocês aqui. Compartilhar aqui. Aqui. Ali. Então, você paga apenas uma parcelinha de 330 por mês, tá? Por que a ouro é financiável por ela mesma? Ela vem um combo mega. Tá compartilhando com vocês aí, né? Vem um combo mega. Vem um combo mega nela, na franquia ouro, tá certo? E vem também o combo mini, que você está vendo ali embaixo, tá certo? Você usa este aqui para você e sua família e você vende este aqui. Você vende este aqui por 670, você repõe ele em estoque, você sendo franqueado ouro, por 330, você paga a sua parcela de 330 e ainda te sobra R$ 10. Mas você indicou essa franquia para um amigo seu, quanto você vai ganhar? Lembra lá?
3.350. Tá certo? Então, compensa você ser um franqueado e fazer parte da empresa. Você tem mais duas oportunidades, tem a bronze e tem a prata, mas ela não é financiável por ela mesma. Por quê? Porque tanto uma como a outra só vem um combo mega. E daí você vai usar e vai ter que comprar para vender e pagar a sua franquia. Outro diferencial da platina e da ouro, aqui, ó. Aqui você tem plano de carreira, na ouro e na platina. Nas outras você não tem plano de carreira. Também você não tem o líder de fechamento. Você tem que migrar para ouro ou para platina. E daí não vem os produtos. Tá certo? Alguma dúvida do que eu falei? Pode levantar a mão e pedir, principalmente quem está pela primeira vez. Tô falando muito bem, Não temos, não há nem não dúvida. temos, não temos ninguém que está pela primeira vez na sala hoje. É convidado de alguém. Eu vi bastante nomes novos aí. Já são franqueados. Pode levantar a mão física ou a virtual aí. Deixa eu ver lá no chat. Temos 31 pessoas na sala. Não entrou, Heber? Não, ela não entrou no momento. Não entrou ainda. Tá certo. Sandra Maria Paim. Sandra Maria. Eu estou pela primeira vez aqui, ó. De Jaime para todos. Pode abrir seu som, vamos colocar vai aparecer para ti. A Vânia também. Eu estou no celular da minha filha. A Vânia para todos. Pode abrir o seu som? Vai aparecer uma mensagem aí para ti. Vamos aqui no chat de novo, que eu já acho a mensagem dela aqui. Uhum. Pode abrir seu som aí. Conseguiu abrir? Quem está pela primeira vez? Você tem alguma dúvida? Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Tu não consegue abrir ali? Abrir o som? Pedir para ativarem o som, aí vai depender da pessoa, né? Isso, é. Pode ativar o som aí. Estamos com 31 participantes. Vamos lá, pessoal. Vamos participar, que daí fica bom, senão nós ficamos com sono aí. Chat aqui, 4. Vamos ver aqui. Eu estou pela primeira vez, a Jaime. Se quiser abrir o som, pode abrir e tirar a sua dúvida. Eu estou no celular da minha filha. É a Vânia. Vânia não consegue abrir seu som, Vânia? Aí, abriu o seu som, Vânia. Não, eu estou dizendo, eu estou falando que eu estou assistindo a live, porque o meu celular descarregou, e eu estou assistindo pelo celular da minha filha. Por isso que não está aparecendo, não tá aparecendo o meu nome aí. Tá. E como é que Mas é o eu seu nome? já faço uso, eu já sou franqueada já. Opa, muito bem. Muito bem. Já é franqueado, só está participando pela primeira vez. Muito bem, está no caminho certo. Então tá. Então nós vamos ouvir a Jaime aí. Ativou isso? Está ativado, Jaime. Teria alguma pergunta? Oi? Então, Oi? é um Jaime, né? Deve ser homem. É. Jaime. Deve ser homem. Jaime.
Então, acho que só está usando o celular. Alguma dúvida, Jaime? Oi? Não. Então tá. Então vamos ouvir o depoimento. E o Rudinei Paim, Rudinei, é de que cidade, Rudinei? Pode ativar seu som aí. Ativou. Fala, seu Jacir. Tudo bem? Tudo Aqui é certo? Rudinei de Pelotas. Já sou Opa, franqueado já. seja bem-vindo. Muito bem. Beleza? Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aí. Seja sempre bem-vindo. Seu Francisco. Seu Francisco também teve muitos benefícios, né? Bastante. Só para ter, ah, em 2014, eu era praticamente um morto-vivo, um bolso cheio de remédios, uma infinidade de patologias. Só para ter uma ideia, os triglicerídeos estavam acima de 700, colesterol acima de 600, pressão arterial 18, 19, 20, constante, hernia de disco, catarata, queda de cabelo, caspa, ah, já início de dores dos rins por causa das pedras e uma infinidade dos abacaxis. Em 2015 conheci este projeto e quando me convidaram para a reunião, o palestrante, tudo que ele falou se encaixava para mim. Ele deve ter lido a minha vida, porque falou tudo. Ele concluiu dizendo: os que sofrem de catarata, que era o meu problema, tomando essa água e gotejando nos olhos, poderá recuperar ou normalizar. Aquilo subiu as antenas, eu comprei, então, naquela época era só o siloximol, era com ácido inoxidável. Mas mesmo assim comprei, usei. Só que em vez de gotejar no olho, eu fazia sempre depois do banho, lavava bem as mãos, colocava, fazia uma conchinha na mão, botava água aqui, mergulhava o olho, depois o que sobrava passava nas mãos, no rosto e nos cabelos. Uns 25 dias depois que estava iniciando isso ali, no fato de levantar para passar no rosto, eu disse: essa aí não são minhas mãos. Que eu olhei aquelas manchas sinis que dá por cada idade, não tinha mais nenhuma, tá livre, 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 livre. Aí caiu a ficha. Porque, gente, eu tinha que dormir sentado por causa do refluxo. Se deitava era a bobagem certa. Eu estou dormindo deitado. A hérnia de disco não se manifestou mais. As tonturas não apareceram mais. O joelho não doía mais por causa do ácido úrico. Os rins não doeram mais. Digo, parece que o negócio está funcionando. E numa dessas que eu passei a mão em cima assim, eu senti. Aqui eu tinha um heliporto, uma queda de cabelo aqui em cima muito grande. Quando eu passei a mão, senti os cabelos, umas capoeiras. Né? Peguei o espelho, olhei e digo: está crescendo o cabelo. Opa! O negócio está funcionando. Então, esperei mais uns 2, 3 dias e fui falar com o meu cardiologista. Eu disse: doutor, estou sentindo umas tonturas. Podia ver o que está acontecendo. Então, eu vou fazer uns exames. Deu uma bateria de exames. Quando entreguei os exames para ele, ele olhou para mim assim, com uma cara de comandante mesmo. Vai querer se matar, rapaz? Digo: não, por quê? Bom, com todos esses remédios ali, bom, foi o senhor que prescreveu. Não, não, agora não precisa mais. Ele cortou metade dos remédios. Pô, gostei porque diminuiu as despesas. 2 meses depois, repeti a dose. Digo: doutor, voltou as tonturas dali para dentro. Sim, sim, vou lá. Fez mais uma bateria de exames. Mas foi maior. Quando entreguei o exame, ele passou, olhou, e olhou para mim e disse assim: tu vai para casa agora? Sim. Então pega todos os remédios, joga no lixo, não precisa mais tomar. Então, em 2015, para cá, não tomo mais nenhum remédio e eu tive uma sobrevida, que hoje eu me sinto, embora eu tenha os 84, me sinto um guri de 20 anos, uma disposição total.
Então, eu posso dizer, eu tive uma sobrevida. Por isso que o Borges falou que eu tenho 8 anos, porque realmente eu tenho 8 anos. Antes estava com o pé na cova. Era isso, Borges. Obrigado, seu Francisco. Hoje eu não tomo nenhum É, remédio, nada, nada. exatamente. Eu também, graças ao bom Criador e esta água, também não tomo remédio nenhum, tá? E também tinha refluxo também. Azia, então, meu Deus, se eu comesse um pastelzinho ou comesse um empadão, tava feita a bagunça. Hoje não. Hoje, como pastel, como empadão, não tem problema não. Agora, você que foi convidado também, a pessoa que lhe convidou, ela tem o conhecimento e a capacidade também de instruir você e ajudar você a pesquisar lá em silosimol.com.br. Tudo isso que eu falei lá está explicando nas franquias, tá certo? E se tiver dúvida, pode pedir para o seu Francisco ou para mim mesmo, que nós temos prazer em ajudar, tá bom? Borges, Outro fator importante, nunca fique com dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, peça para a pessoa que te convidou. Se ela não souber te responder, ela vai chamar alguém que vai ajudar a responder para você. Seu a Francisco, Josi tinha levantado a mão, talvez ela queira falar. a Josi. Abre seu som aí, Josi. Josi, vai aparecer uma mensagem para ti aí. E o Jaime é convidado do Rodinei, né? Abriu, Josi, pode falar. Boa noite. Eu estava dando os parabéns para seu Francisco. Boa noite. Obrigado. Que bom, seu Francisco. Parabéns, viu? Muito boa a sua live. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí, meu povo. Então, seu Francisco, tem mais aqui. Sandra. A Sandra, pode abrir seu som aí, Sandra. Não abriu ainda. Não abriu, Sandra. Boa noite para Aí, vocês e para os participantes Olha, aí boa da noite. live. Eu gostaria, assim, de um conselho, não é nem, como se dizer, uma dúvida, que eu não tenho dúvida, mas o que vocês responderiam para uma pessoa que está há menos de um mês fazendo uso da água e ela diz, por enquanto não melhorei em nada. Está tomando a água direitinho, né? Pergunta que eu fiz. Vocês têm algum outro, assim, ponto para poder ressaltar nesse sentido? Você fez a ficha da anamnese com ela, a ficha de pesquisa? Sim, fiz tudo direitinho, certinho. Aí até relembrei no dia, né? Que ela me mandou Le- mensagem e tal. Isso, levou junto e mostrou do lado o que controlou? Colocou lá? Daí você tem que mostrar a ficha para ela. Se ela isso. tinha qualidade de sono ruim, melhorou, controlou. Se ela tinha cãibra, controlou também. Então, tem Então a você tem fichinha que dela. acompanhar com a ficha de pesquisa ela, porque senão, porque todas as pessoas têm resultado, todas. A qualidade do sono, energia, câimbras, enxaqueca, intestino preso. Tem uns que demoram um pouquinho mais e outros menos, mas ela tem resultado. Ou então ela está dizendo que está bebendo água e não está bebendo água. Qual a Então, forma que você orientou ela de beber água? isso, então, eu fiz a fichinha, né? Fiz o cálculo do peso dela, né? Os 600 ml de manhã em jejum, né? Aí falei com ela para não passar muito tempo, não deixar para ficar assim, vou ficar um tempão sem tomar água, depois eu vou ingerir aquela água que foi aconselhada, de acordo com o peso. Não, eu falei assim, bebe a água, vai E o dando espaço. refrigerante? Ela toma refrigerante esporadicamente, só quando vem visita? É refrigerante? Não, mas cerveja sim. Todo final de semana ela toma cerveja. Será que é isso? outra coisa, Sandra, se eu perguntasse para ela quanta água ela toma por dia,
Sim, eu fiz o cálculo, né? Que a Não, não, minha não. líder me ensinou. Bem, mas ela está tomando essa água? É. Tá, Tem ela uma está tomando até pergunta, mais, tem uma mais um pergunta que pouco. tu podes fazer O, para ver se ela está tomando água ou não. Pergunta para ela Sim, quantas vezes ela vai para o banheiro para urinar durante o se dia, aumentou a diurese, isso aí. tá? sim, ela já falou comigo, ela falou assim, olha, como eu estou indo no banheiro fazer xixi, ela falou, entendeu? Eu já acho para esse tô, tá limpando você por dentro. Eu falei que ela tá te limpando por dentro, já tá fazendo a faxina. Mas se ela Então ela vai ter resultado, com certeza ela vai ter resultado. Tá? por É, eu exemplo, acho que é pouco tempo, né? Eu acho que assim, por exemplo, igual eu tive resultado. Com 2 dias, o meu sono regularizou. Com 4 dias, 4 a 6 dias mais ou menos, foi o intestino. E uma coisa Uhum. que eu jamais esperava quando eu adquiri o projeto, eu falei assim, isso eu sei que não vai melhorar, porque tem 30 e poucos anos que eu sinto uma dor na perna esquerda que me acompanha, me acompanhava já há quase 32 anos mais ou menos. Para minha surpresa, com 1 mês e 3 dias mais ou menos, a dor desapareceu, uma dor de 30 anos. Simplesmente sumiu. A fascite plantar sumiu, o esporão de calcânio sumiu, desapareceu. Exatamente. Tem resultado. Se a pessoa beber a água, ela vai ter resultado com certeza, tá? Então, provavelmente essa pessoa, ela não está bebendo a água corretamente. Se você tem o telefone, põe no chat aí, passa para ela, ou passamos para você, aquele protocolo da água que o senhor Sidney, o Diamante, passa. Você provavelmente é da rede dele, então pode pedir que alguém vai passar para você o protocolo da água e passar para ela e acompanhar. E refazer a ficha de pesquisa, porque tem resultado sim, tá certo? Obrigado Gostei pela sua dessa participação. fazer a ficha de pesquisa. Ok, muito obrigada, eu que agradeço. Isso. o Weber quer falar. Heber? Heber? Eu queria falar o seguinte, Sandra, aconteceu algo parecido comigo. A pessoa não tinha resultados, mas o problema dela é bem, bem sério mesmo, não tinha resultados. Eu fui na casa dela, eu havia já orientado a colocar no filtro, na parte inferior, e ela tinha um filtro de barro, e ela colocou na parte inferior do filtro de barro. Olha um detalhe, o que aconteceu. Quando eu fui examinar o filtro, que ela disse que havia trocado velho e tudo recentemente, falei, ué, o que está acontecendo? Eu olhei dentro, estava lá o silosimol, o top H+, lá dentro, tudo bonitinho. Aí, na hora que eu peguei algo, um jeito, tipo um garfo para pegar os produtos, eu puxei de lá de dentro do filtro, aí a sujeira subiu. O que estava acontecendo? A água estava passando direto do filtro para a parte inferior, não estava sendo filtrada. Aí eu peguei, fui atrás, troquei o refil do filtro, fiz toda a higienização, tudo direitinho para a água passar pura, porque o nosso produto ele funciona, mas tem que ser uma água pura para ele fazer a função dele. Se tiver passando a água com cloro, com impureza e tudo, ele não vai funcionar direito. Então, pode ser algo, né? É uma ideia que todos nós temos que estar de foco. De repente, a pessoa não está trocando filtro, não está fazendo manutenção e nada, e os aparelhos não vão funcionar só por isso, né? Então é algo Ou, importante a fazer, viu? ou outro detalhe, né? Outro detalhe, se ela toma também água de poço artesiano. Então, ele tem muita impureza. 1000 vezes melhor que ela tome a água da ETA, das estações de tratamento da rua, do que da água do poço artesiano. Tá? Pode dizer, Sandra. Seu Francisco, o senhor já travou? Então, a minha água aqui é do poço e o meu filtro é de A parede. gravação? No entanto, aqui eu tive benefício, entendeu? Mesmo a água sendo do poço e o filtro sendo de parede. Que eu quero até trocar meu filtro. Eu quero um filtro, aquele filtro, né, que tem 7 camadas e tal, vou adquirir dele. Mas por enquanto a Isso minha aí. água é de poço. E as pessoas para quem eu levo a água e que elas vão adquirindo o produto, né, o projeto, de acordo que eu vou. São pessoas próximas a mim, conhecidas que estavam precisando muito.
e já foram adquirindo o projeto. Mas eu levei e elas tiveram resultado, mesmo em água sendo de poço. Eu Qual é fiz que é a sua farinha. cidade aí? A minha cidade é Queimados, Rio de Janeiro. Tem quantos mil habitantes sua cidade aí? Olha, eu não sei bem ao certo, não. E aí você bebe água do poço. Sim, minha água é do poço e é filtrada com aquele filtro da parede. Tem que ter filtro, exatamente.